Olá, graça e paz lhes sejam multiplicadas pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje é muito preciosa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e eu estou muito feliz de ter você aqui nesta aula, porque hoje vamos tratar de uma situação técnica muito importante, que é a formação da nossa Bíblia, que a gente chama de cânon sagrado. Como se formou o cânon sagrado? E eu gostaria de começar a aula de hoje lendo Yeshayahu, que é Isaías 2, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida no Brasil, que diz assim: Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja que a Bíblia mesmo está dizendo que ela, a palavra de Deus, vem de Sião, vem de Jerusalém, vem de Israel, vem da Terra Santa. Esse livro maravilhoso, sagrado que nós cremos, chamado Bíblia, ele veio todo de Israel, ele veio todo da Terra Santa. Agora, o que é o cânon sagrado? Como foi formado? Por que eu devo acreditar que esses 66 livros são inspirados por Deus? O que são livros apócrifos ou espúrios que não entraram no cânon sagrado? Porque existem centenas e centenas deles. Hoje vamos começar a responder essas perguntas. O cânon sagrado é a composição dos livros da Bíblia. É isso que significa cânon sagrado. Se você prestou atenção na aula passada, nós vimos que nós evangélicos conhecemos como Bíblia esses 66 livros, diferente dos católicos, que acrescem mais 7 livros. E para nós, esses 66 livros são compostos de Antigo e Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento é uma junção de leis, profetas e escritos, lei, profetas e escritos, que dá a palavra Tanar, que é Torá, Nevins e Ketuvins, e o Novo Testamento é o livro, os 4 evangelhos, um livro histórico, que é o de Atos, as epístolas e o livro da Revelação. Nós evangélicos dividimos o Antigo Testamento em 4 blocos, né, que é a lei, os proféticos, os históricos e os poéticos, tá bom? Os judeus definem em lei, profetas e escritos. O Novo Testamento em hebraico a gente fala Brit Hadashah. Brit Hadashah significa nova aliança ou novo testamento. E a gente crê absolutamente no Novo Testamento. Também vamos tratar do porquê, que para nós também compõe a palavra de Deus. E essa palavra cânon, de onde veio essa palavra cânon? A palavra cânon significa simplesmente vara de medir. A ideia de vara de medir é algo que dá a entender uma regra, uma norma, uma medida específica. Houveram vários concílios de intelectuais da igreja discutindo o que era correto e o que era incorreto, o que estava dentro da medida e o que não estava. Por exemplo, os 2 mais famosos concílios talvez tenham sido de Laodiceia e depois de Calcedônia. Calcedônia já no ano 400 e tal, depois de Cristo, e o de Laodiceia em 363 depois de Cristo. No concílio de Laodiceia, nós temos o seguinte escrito que vai aparecer para você, e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Diz assim: nenhum salmo de autoria particular pode ser lido na igreja, nem livros não canônicos, mas somente livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Concílio de Laodiceia, 363
depois de Cristo. Então só podiam ser lidos nas igrejas. Isso sempre foi assim. À medida que nós formos estudando nas próximas aulas, você vai ver, sempre foi assim. Ou seja, os concílios, eu vou dizer isso aqui, vou repetir isso no final. Os concílios não serviram para determinar o cânon, como normalmente se pensa. Nós não temos esse cânon sagrado porque o concílio decidiu que esse é o cânon sagrado. Não. Nós temos esse cânon sagrado porque os concílios, o que os concílios fizeram, nós temos esse cânon sagrado porque esse cânon sagrado é autêntico e passou nos crivos de autenticidade. E o próprio Deus, nós cremos, preservou sua palavra. Agora, o que fizeram então os concílios? Reconheceram o que já era verdade. Uma coisa é eu reconhecer uma célula, estudar uma célula e dizer isso aqui é uma célula. Reconhecer o átomo e dizer, descobrimos o átomo. Ó, tá aqui o átomo, descobrimos. Outra coisa é dizer, eu sou o autor, eu que criei o átomo. Ou seja, quem preserva a palavra de Deus é o Deus da palavra, não são concílios de homens. O fato é que os argumentos e as ferramentas técnicas de autenticidade servem para respaldar aquilo que é verdade. Como disse Pedro, nós ouvimos a voz que veio do céu, mas temos muito mais firme a palavra dos profetas. E aí ele diz, pois nenhuma profecia da Escritura foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso tudo nós vamos ver nas próximas aulas a partir do dia de hoje. Hoje eu queria dar para você, então, dizer para você, já que eu já disse o que são os canônicos, dizer para você o que são os não canônicos. Os não canônicos são chamados de apócrifos. E o que são os livros que se encontram em Israel, são lidos, são como se fosse um livro histórico aqui do Brasil, que conta a história da descoberta do Brasil, que conta a história da vinda das caravelas, que conta como que os estados foram sendo formados, as guerras que aconteceram, o período do café, tudo aqui são livros históricos, mas não quer dizer que Deus inspirou. Está falando algo que aconteceu? Sim, mas não quer dizer que Deus inspirou. O livro de Macabeus, por exemplo, conta uma história extraordinária para o povo de Israel, que foi a reconsagração do templo e a forma como eles descobriram poucos vidros de óleos que não estavam contaminados e fizeram a reinauguração do templo. Jesus participou dessa festa, lá em João capítulo número 10, que é a festa da dedicação, que aparece na sua Bíblia, está escrito assim, era a festa da dedicação e Jesus também foi a Jerusalém. Ora, essa festa da dedicação é a festa que os judeus chamam até hoje de festa da Hanukkah, porque tem a Menorá, ela tem 7 braços, 3 de um lado, 3 do outro e um central. E a Hanukkah tem 9 braços. E a festa de Hanukkah é a festa da dedicação do templo, a festa das luzes. Eles só teriam azeite para acender uma das lâmpadas e conseguiram acender, e se conseguissem seria só por um dia, e conseguiram acender as 7 lâmpadas por 7 dias de festa, e ficou aceso milagrosamente. Então, eles creem que houve uma intervenção de Deus, e eles fazem essa festa maravilhosa, que tem a ver com a história dos Macabeus, que é fantástico. Mas não é um livro inspirado por Deus, o próprio livro de Macabeus atesta isso, a gente vai estar vendo mais na frente. Os próprios livros apócrifos atestam. Estou aqui adiantando um monte de coisa, mas eu só queria lhe dizer que o que são apócrifos. A palavra apócrifo significa algo oculto, uma coisa assim que não está muito clara. O termo foi usado por Jerônimo no V século para se referir a qualquer documento que a igreja encontrasse, dito inspirado, mas que não são autênticos ou não passam nos testes de autenticidade, ou dos critérios que eram considerados critérios lúcidos para considerar um livro inspirado por Deus. Então, apócrifo quer dizer isso, oculto. Agora, oculto por quê? Oculto porque não se sabia ao certo quem escreveu, não se sabia ao certo os propósitos, nada estava claro, inclusive
usavam nomes de pessoas que não eram seus verdadeiros autores. Por exemplo, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Ok? Então, nós temos os livros apócrifos. E eu também queria dizer para você sobre o que são os deuterocanônicos. Quando você ouvir essa palavra, o livro não é canônico, mas é deuterocanônico. O que significa a palavra deuterocanônico? Deuterocanônico são os livros que foram, pela Igreja Católica, considerados canônicos posteriormente. Deutero quer dizer depois, é algo feito no final, por exemplo, Deuteronômio, né, o 5º livro da Torá que fecha a Torá. E os deuterocanônicos são os livros que foram considerados canônicos depois pela Igreja Católica. Então são livros para nós evangélicos também apócrifos, mas são aceitos pela Igreja Católica, que colocou esses livros posteriormente. A expressão é essa, deuterocanônicos, ok? São os livros deuterocanônicos aceitos pela Igreja Católica, são 7. Tá? Agora, os deuterocanônicos no geral são 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Epístola de Jeremias, Oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, parte do livro de Esther. Agora, os que ficaram na Bíblia Católica são esses que eu vou citar para você: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1, Macabeus 2. Também eles acrescentaram alguns fragmentos do livro de Esther e do livro de Daniel. Nosso livro de Daniel termina e o da Bíblia Católica continua um pouco mais, e tem umas histórias assim que realmente não cabem, por exemplo, de um enfrentamento a um dragão por Daniel, um dragão real, um dragão físico, né? E a gente sabe que dragão assim físico não cabe muito bem para um escrito considerado bíblico, e também não faz parte da Bíblia hebraica. Então a gente precisa compreender, para a gente fechar essa aula de hoje, que sendo a Bíblia a palavra de Deus, esse livro aqui é a palavra de Deus, o livro mais lido do mundo, escrito por cerca de 40 autores diferentes, no espaço de 1.500 a 1.600 anos. Parte desse livro foi escrito no palácio, parte foi escrito na prisão, parte foi escrito no deserto, parte foi escrito por eruditos, parte foi escrito por homem do campo, boiadeiro, parte foi escrito por pescador, parte foi escrito por reis, parte foi escrito... É incrível a pluralidade deste livro, a grandeza dele. É o livro mais lido no mundo até o dia de hoje e o livro mais respeitado no mundo todo, embora também mais perseguido, porque é a palavra de Deus. Agora, se Deus não pode preservar a sua própria palavra, ele não pode preservar nada. Então nós cremos que Deus preservou a sua própria palavra, e para nós a garantia não são os concílios que houveram. Os concílios só reconheceram e perceberam o que era, o que não era, mas para nós a palavra de Deus foi preservada pelo próprio Deus. Nós temos confiança total na palavra de Deus. Pensamento diferente dos evangélicos para os católicos é que a Igreja Católica crê que a Igreja está acima da palavra. Que quando o Papa fala ex cátedra em latim, como Papa, ele é inerrante, é a infalibilidade papal, e ele está acima. A Igreja pode alterar, incluir, tirar a seu bel prazer, e o pensamento deles é: se a Igreja que deu a Bíblia, a Igreja pode mexer na Bíblia como ela quiser. Nós evangélicos acreditamos que a palavra de Deus está acima de qualquer pastor, está acima da igreja, está acima de qualquer padre, qualquer monge, qualquer homem, assim como nenhum juiz tem o direito de estar acima da lei. Ele tem que cumprir a lei, as leis são estudadas para ver se são legítimas, e uma vez legitimadas, uma constituição de qualquer país, ela precisa estar acima do homem. A gente acredita também que a Bíblia está acima de qualquer pessoa,
porque eu não posso ser guiado por uma coisa que eu posso mudar a meu bel prazer. Então a Bíblia, para nós evangélicos, é a palavra de Deus. Na próxima aula a gente vai prosseguir sobre o cânon sagrado, vamos ver testemunhos da história, vamos ver como pensam os judeus, pensavam e como pensam até o dia de hoje, e você vai crescer bastante no conhecimento da composição desse livro maravilhoso, a composição do cânon sagrado. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Shalom, muita paz.